Ó, a Vanessa é a primeira aula, só conhece pelo Instagram, beleza. Legal, seja bem-vinda, Vanessa. Karine também não conhece. Olha, hoje temos pessoas que não me conhecem. Sejam bem-vindas ao nosso clã. Sejam bem-vindas. Bom, preparei essa aula para falar com vocês sobre como a gente atrai os melhores clientes para comprar da gente, né? E o que que eu chamo de melhor cliente, né? É aquele cliente que, carinhosamente, que eu chamo de cliente lucrativo. É aquele cliente que não questiona o seu preço, aquele cliente que não fica competindo com você, quem tem mais autoridade, quem sabe mais do assunto, aquele cliente que te indica para clientes iguais a ele, lucrativos também, clientes que entendem o seu valor e não ficam questionando o que que você vai fazer, por que que você vai fazer, eles simplesmente confiam no seu método. E a melhor coisa que tem, gente, é a gente atender cliente lucrativo. Porque o contrário do cliente lucrativo é o que eu chamo de cliente pepino, que é aquele cliente que questiona o seu preço, disputa a autoridade com você, quer que você faça o trabalho do jeito dele, fica te cozinhando ali no gratuito, sabe? Ah, mas eu não vou fechar com você agora, mas você pode me dar uma ajudinha nisso aqui? Ah, não é uma consultoria, é só uma opinião, é só uma dica. Pô, meu trabalho é intelectual, se eu te der uma dica, eu estou te dando a minha consultoria. Né? Da onde você tirou que uma dica ou uma opinião é diferente do trabalho que eu entrego, né? Então, a gente trabalhar com o cliente lucrativo, ele faz com que a gente tenha mais lucro, venda mais, mas não só isso, faz com que a gente confie cada vez mais no nosso trabalho. Porque o cliente pepino, ele tem um poder muito grande, ele tem o poder de fazer a gente duvidar da gente. Se a gente atrai muito cliente pepino para o nosso negócio, chega um momento que a gente simplesmente começa a perguntar assim: pera lá, mas será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que eu sou competente mesmo? Porque esse cliente está questionando tanto, ele está falando tanto, ele está disputando tanta autoridade comigo. Será que eu sou boa mesmo o suficiente? E esse é um caminho extremamente perigoso quando a gente atrai muito cliente lucrativo, muito cliente pepino, tá? E não são todos os clientes que são lucrativos, porque se fosse assim, tava todo mundo bilionário e feliz da vida aí, né? Só que é nossa responsabilidade atrair e, até certo ponto, fabricar esses clientes lucrativos. A responsabilidade é nossa. Quando está chegando muita gente curiosa, gente que só quer gratuito, gente que pergunta, ué, mas tem que pagar? Quando está chegando muita gente que compara você com outras consultoras, ah, mas fulano faz mais barato, faz o mesmo preço aí que fulano está fazendo, ah, mas eu cotei ali com outra consultora e ela está cobrando mais barato, por que que você está cobrando mais caro? Quando chega muita gente assim, a culpa não é só da pessoa, que às vezes é um sem noção ali. A culpa é nossa também, que está atraindo essa galera, tá? Então, a nossa aula hoje é sobre isso, beleza? Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui. Ah, que bom, Vanessa está gostando muito dos cursos. Que legal, seja bem-vinda, Vanessa. Bom, como tem algumas pessoas novas aqui, eu vou me apresentar bem rapidinho, tá? Porque eu sei que é importante vocês saberem também, né? Poxa vida, tá, mas beleza, o assunto é legal, o tema é bacana, mas quem é essa pessoa que está aí falando sobre isso para mim, né? Que essa pessoa aí viveu na pele para ela estar trazendo esse assunto aqui para mim? Eu comecei lá em 2020 a minha consultoria de RH, tá? Então, antes de qualquer coisa, é importante que vocês entendam que o que separa essas duas Gabis aqui, ó, essa Gabi de 2020, que praticamente implorava para alguém comprar dela, vem fazer mentoria comigo, faltou só quase um pelo amor de Deus aqui embaixo. O que separa essas duas Gabis aqui não é só conhecimento técnico, não é só formação. Vocês estão vendo, gente, a minha tela aqui que eu estou falando aqui? Não é só conhecimento técnico, não é só formação, não é só as pós que eu fiz durante o período. Isso também é importante, mas se fosse só isso, eu não teria chegado aqui. Então, isso aqui fica o primeiro insight importante para vocês, tá? Aqui eu falo especificamente com consultoras e mentoras de RH e carreira, tá? E
Esse público tem uma característica que é muito única. A gente é viciado em fazer curso. Vamos combinar. A gente mal acaba um curso e a gente vai lá e faz outro. E faz outro, e faz outro, e faz outro, e bota certificado aí na parede, haja parede para guardar certificado, né? E esse é um ciclo que eu chamo de CVC, ciclo vicioso do conhecimento. A gente é viciado em aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente acha que falta alguma coisa para a gente aprender, tá? E se eu tivesse ainda nesse ciclo, eu seria uma excelente técnica, uma excelente profissional, mas eu não venderia. Então, o que faz a gente vender não é a gente aprender mais. O que faz a gente vender é a gente entender como usar o que a gente sabe para comunicar para as pessoas que elas precisam e que elas podem se beneficiar daquilo que eu já aprendi. Só que a gente fica consumindo, né, um monte de conteúdo. Eu fiquei nesse ciclo durante um tempo. Se eu não tivesse saído desse ciclo, provavelmente eu estaria aqui, ou teria desistido e teria voltado para a CLT, logo depois ali que eu comecei. Então, aqui fica o primeiro insight para vocês, tá? Quando vocês forem fazer algum novo curso, uma nova formação, uma nova pós-graduação, analisem de forma bem crítica como que aquilo vai te ajudar a vender na sua consultoria de RH. Porque a gente, principalmente, eu imagino aqui que muitas de vocês têm muita experiência na CLT, eu converso com várias consultoras, gente, que várias delas... Gente, não risca minha tela, não, por favor. Agora eu não sei tirar. Eu converso com várias consultoras de RH que têm 5, 10, 15, 20 anos de experiência. 20 anos de experiência. Mas não vende. Então, não é só conhecimento técnico, não é só experiência que vai contar. Quando a gente trabalha CLT, a gente tem ali o nosso currículo, né? Então, a empresa vai olhar a gente pela trajetória que você teve, quantos cursos você fez, onde você fez sua pós, quantos anos de experiência, as empresas que você trabalhou e blá, 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 aquele, né, mercado que a gente conhece muito bem. Quando a gente se torna empresária, a gente traz esse ecossistema, esse modus operandi para o mundo do empreendedorismo, achando que os clientes vão comprar a gente da mesma forma. Gente, não vão. O cliente ele pode comprar de alguém que tem, inclusive, menos experiência que você, se você não souber vender. Você pode ter 30 anos de experiência, chega uma menina aí com 2 anos de experiência, mas que consegue se posicionar, consegue vender o seu peixe, consegue mostrar como que ela vai ajudar o cliente a chegar num resultado, ela ganha de você. Na CLT não ganharia, provavelmente, porque na CLT o que conta são anos de experiência, mas no empreendedorismo não. Então, por que que a gente ainda insiste em ficar só aprendendo coisa técnica? A gente precisa aprender a vender aquilo que a gente sabe fazer. Então, o que separa essas duas Gabis aqui, né? A Gabi lá de 2020, que praticamente implorava para ser vista, para ser comprada, da Gabi que formou mais de 500 consultoras de RH no Brasil todo e continua sendo referência, e tem gente que me segue aqui desde essa época aqui, né? Do Passa na RH. Tem gente, a Fernanda acho que é uma dessas, né, Fê? Você tá desde essa época, né? Por isso que ela fala que aqui é faculdade de medicina, né? Sempre tem o próximo passo. Por quê? Porque gente, eu costumo brincar que eu rastei o bumbum na brita, sabe? Eu não comecei ontem, eu não li um livro e tô passando aqui o que eu acho que é. Não, eu vivi na pele, tá? Então, eu comecei, sim, fazendo posts de agenda aberta, praticamente implorando para as pessoas comprarem de mim, atraindo clientes errados, duvidando de mim mesma, muitas vezes, por conta desses clientes pepino. Então, eu tenho essa propriedade para falar isso para vocês, porque eu não aprendi isso com alguém, eu vivi isso na pele, tá? Mas falando um pouco de mim, assim, para vocês entenderem, né, quem eu sou de verdade, assim. Eu sou mãe da Bia, sou esposa do Anderson, então antes de qualquer coisa, antes da minha profissão, antes da minha carreira, antes dos meus resultados, eu sou mãe, sou esposa, então isso também é uma coisa que
eu levo muito a sério, porque a gente vê no mundo aí do marketing digital muitos mentores que não têm família, meninas jovens e tudo mais, que assim, não tem muitas outras responsabilidades, né? Então manda a gente fazer um tanto de coisa que nós, mães, vamos fazer na prática, cara, a gente não consegue. Não dá. E durante muito tempo eu comparava os meus resultados com quem não era mãe e pensava assim, cara, eu tô fazendo muito pouco. Mas eu tô fazendo, não é que eu tô fazendo pouco, eu tô fazendo aquilo que é possível dentro da minha realidade, né? Porque quem é mãe sabe aí, a maioria das minhas alunas são mães. Menino chora, menino adoece, tem que levar na escola. Então, a gente também tem uma rotina que é um pouco diferente de quem não tem, ou que tem aí 5 babás para cuidar aí da criança, né? Então, a gente precisa também eu trago isso muito no meu conteúdo porque a gente precisa entender o que que funciona para a gente, o que que não funciona, sabe? O que que faz sentido, o que que não faz. Não é porque uma estratégia funciona para consultorar que vai funcionar para você. Eu sou profissional de RH desde 2014 e eu comecei fazendo currículos de R$ 20. Fazia currículos de R$ 20, não via valor no que eu fazia. Muita gente começou fazendo currículo de 20 e R$ 50 também. Hoje eu dou chinelada e ninguém faz currículo de R$ 50, viu? Não, não é para começar assim, eu comecei assim porque eu era muito errada no rolê. Mas hoje eu já sei, não tinha ninguém para me ensinar também naquela época, né? Então eu fui aprendendo aí na marra. Eu trabalhei nos bastidores de outras consultoras de RH, aprendi, errei, acertei, quebrei a cara, duvidei de mim e construí o meu negócio. E só em 2023, depois de aí, de pouco mais de 3 anos, rastando o bumbum na brita, né, que eu decidi ajudar algumas colegas com o caminho que eu tinha trilhado e criei a formação consultora de RH Pro, que formou mais de 500 alunos aí no Brasil todo. Ano passado, eu encerrei essa formação porque eu percebi, quando eu comecei a falar de consultoria de RH em 2023, não tinha praticamente ninguém falando sobre isso. Eu tive que educar o mercado. Então, eu cheguei ao ponto de falar sobre conteúdo assim, o que que é consultoria de RH? O que faz uma consultora de RH? Porque o mercado não sabia. Muitas profissionais de RH não sabiam que elas poderiam ser consultoras de forma autônoma. Então, praticamente eduquei o mercado ali, né? Hoje, gente, já tem muita gente falando sobre isso. Já tem muita gente ensinando a consultoria de RH, inclusive alunas minhas. E que bom, porque o mercado ele está muito mais maduro, o mercado ele está muito mais profissional. Só que isso traz um grande problema. Tem muita consultora boa que não sabe vender. Então, lendo o mercado, eu entendi que já tem muita gente, eu, inclusive, formei muita gente boa, e orgulho muito disso, só que tem uma lacuna no mercado. Entre você ser muito boa e você vender aquilo que você é muito boa, tem um abismo que ninguém está ocupando. Então, é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Por isso que eu encerrei a formação consultora de RH Pro ano passado, porque eu entendi que a base já foi formada. Já temos consultoras boas, já temos conteúdo técnico suficiente, já tem muita gente falando sobre isso. Mas e vender, que é importante? Colocar dinheiro no bolso. Porque a gente não vai se enganar falando, pelo menos eu estou ganhando menos que na CLT, mas eu estou com mais tempo livre. Que isso? Que lucro é esse? Ganhar menos que na CLT, mas pelo menos eu posso levar meu filho na escola. Pelo amor de Deus, você pode ter tempo livre e ganhar muito mais do que na CLT. Para isso, você precisa saber vender, certo? Bom, como eu já me apresentei para vocês, não vou ficar me aprofundando tanto aqui. Acho que já deu para vocês entenderem, né? Que por que que eu estou falando sobre isso aqui com vocês? E o que que o mercado ensina para vocês, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Se eu acredito que é uma área esgotada ou para quem está começando ainda tem espaço. Nossa, adorei essa pergunta. Eu vou até tirar minha tela aqui para falar com vocês assim, cara a cara. Andressa perguntou aqui se eu acredito que é uma área esgotada ou para quem está começando ainda tem espaço. Andressa, todo o mercado passa por 3 fases. Todo, não é consultoria de RH. Todo o mercado passa por 3 fases. Fase da oportunidade, fase da saturação e fase da profissionalização. A fase da oportunidade a gente viveu lá em 2020 até 2024, mais ou menos, tá?
Qual que é a fase da oportunidade? Ninguém está falando sobre isso. É a fase que o mercado ele está aberto. Barreira de entrada baixa, oceano azul. Tá? Então, a melhor hora para você ter entrado na consultoria de RH, vamos dizer assim, seria lá em 2020. A primeira melhor hora. Por quê? Não tinha ninguém falando sobre isso. E lá, eu comecei em 2020. Quando eu comecei em 2020, gente, aquele post que eu mostrei para vocês lá, ó, implorando para vir gente, dava resultado. Porque não tinha opção, não é porque eu era boa, é porque não tinha opção, entende? Então, qualquer mínimo esforço que você fizesse, dava resultado. Essa é a fase da oportunidade. Entre 2024 e 2025, a gente começou a entrar na fase da saturação, porque todo mercado que tem uma barreira de entrada baixa, que é um mercado lucrativo, ele satura. Isso não é exclusividade nossa, entende? E aí ele começa a saturar por quê? Entrou muita gente. Teve muita gente. Gente, só eu formei 500 pessoas, fora as outras. Imagina. Então, o mercado ele começa a saturar no sentido de já tem muita gente falando sobre isso. O cliente que você está querendo abordar, ele já foi abordado por outras pessoas, diferente de lá de 2020. E aí o mercado, ele satura e ele entra na fase que a gente está agora, que é a fase de profissionalização, que é quando o próprio mercado expulsa os amadores, aventureiros, os que queriam só renda extra, que entrou lá no Oba-Oba, o mercado está expulsando. Então, vocês estão vendo aí que o próprio mercado está expulsando a galera que entrou na consultoria de RH só por oba-oba, só porque, beleza, vou fazer isso aqui enquanto eu não acho alguma coisa melhor. O mercado está mandando essas pessoas embora. Está ficando só quem é boa, porque o mercado está profissional. E é esse momento que a gente está agora. E, para mim, o melhor momento é esse, sabe por quê? Porque quando tem muita gente entrando, quando o mercado está muito aberto, ele também não é muito educado. Então, as pessoas elas não estão muito preparadas para receber uma oferta. Tanto que quando eu fui atender a empresa a primeira vez, eu tive que explicar que eu não ia trabalhar para eles como funcionário, eu seria uma consultora independente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as empresas elas já estão buscando isso, inclusive. Então, o mercado ele mudou muito de 2020 para cá. Isso não significa que não tem espaço para quem está começando agora. Mas eu acredito que não tem espaço para quem vai querer começar agora como renda extra, como, vou fazer aqui um bico, vou fazer quando der. Se você estiver entrando neste mercado para ser profissional, para ter um diferencial irresistível, vai ter espaço para você, sim. E você vai entender por quê aqui nessa aula, tá? Então, não é que não tem espaço para quem está começando. Não tem espaço mais para quem quer levar isso só como um oba-oba. Como foi lá a primeira onda lá em 2020. Beleza? Bom, dito isso, adorei a pergunta. Foi quem? A Andressa, né? Porque isso casa muito com o que a gente está falando agora, tá? Então, o mercado, ele mudou muito. E se você não perceber isso, você vai ficar cada vez mais ignorada. Por quê? O cliente que você está abordando, ele já foi abordado por outra pessoa. Isso é fato.